tenha paz. Vinde, vede, vinde, Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Olá, amigos, leitores, participantes, animadores dos grupos bíblicos e você que acompanha o nosso exercício semanal da leitura orante, que nos ajuda a preparar a liturgia do final de semana. Terminado o tempo do Natal, nós começamos com muita fé o tempo comum desse ano litúrgico B. Nós agora vamos vivenciar a primeira parte do tempo comum. Então começa agora na segunda-feira, depois da festa do batismo, já começou o tempo comum, e se estende até a terça-feira antes da quarta-feira de cinzas. Então aqui é a primeira parte do tempo comum. Aí depois vem a quaresma, a Páscoa, o tempo da Páscoa, e logo depois de Pentecostes nós retomamos o tempo comum. Então dentro do ano litúrgico, o tempo comum é um só, mas ele se divide em duas partes. A primeira nós vivenciamos agora, entre Natal e Quaresma, e a segunda parte nós vivenciamos depois da Páscoa. No próximo final de semana, celebraremos o segundo domingo do tempo comum. É muito próprio do tempo comum nós meditarmos a vida cotidiana de Jesus. Então, nos evangelhos, na liturgia como um todo, nós vamos meditar as ações de Jesus, os milagres, os lugares por onde ele passou, o chamado dos discípulos. Então, o tempo comum ele reflete aquilo que é o cotidiano, o comum da vida de Jesus. E também, através da liturgia, rezamos o cotidiano comum da nossa vida, que não deve ser encarado como uma rotina sem sentido ou monótona, mas deve ser encarada como uma vida vivida sob a luz do Espírito Santo, porque é assim que Jesus viveu o dia a dia, o cotidiano da sua vida, viveu inspirado, iluminado e guiado pelo Espírito Santo. E relembro, que nesse ano litúrgico B, desde 8 de dezembro de 2020 até 8 de dezembro de 2021, nós vivenciamos o ano de São José. Então vamos retomar a nossa devoção a São José, vamos reavivar em nosso coração o amor e a fé para com o Pai nutrício de Jesus, para com o Pai que nutriu, que criou, que ajudou Jesus a crescer em idade, sabedoria e graça diante de Deus e diante das pessoas. Nas celebrações do final de semana, talvez em uma das missas, nós vamos sempre fazer durante o ano inteiro uma oração direcionada a São José. Então já vá preparando o seu coração, vá preparando as suas intenções, porque todo final de semana desse ano de São José, antes da bênção final, em uma das missas, nós vamos rezar a São José. Vamos fazer essa prece especial para que São José interceda, especialmente durante esse ano, por cada um de nós. Nesse segundo domingo do tempo comum, nós vamos então fazer a nossa leitura orante com o primeiro passo da leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei. Volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste? Aqui estou.
Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, que teu servo escuta. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa leitura do Antigo Testamento, uma leitura muito bonita, né? Costumeiramente é uma leitura vocacional, né? Do chamado de Samuel. Uma leitura fácil, né? Acho que não tem nenhuma expressão muito difícil, basta que a gente cuide com as palavras que tem S no final ou as que não tem, né? Por exemplo, tu me chamaste, porque fala de uma pessoa só, então cuidado para a gente não dizer tu me chamastes, né? Então o cuidado com isso é sempre importante. Depois as expressões, né? Quando Samuel diz tu me chamaste, aqui estou. Então, evidenciar aquilo que Samuel responde, né, as respostas incisivas de Samuel. A leitura se passa no templo, né, os personagens principais, Samuel e Eli. Eli já um sacerdote, né, provavelmente ancião. Samuel, quase que assim, um vocacionado ao templo, né, um chamado ali para o serviço do templo, e aos poucos vai aprendendo com a experiência de Eli o que é o chamado de Deus, né? Tanto que no começo ele não reconhece que Deus o chamava, achava que era Eli. E depois Eli conseguiu fazer o discernimento e entender que era Deus quem chamava Samuel, né? Olha já aí uma mensagem para nós, né? É Deus quem está nos chamando. Será que a gente está ouvindo? Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Estamos no primeiro passo ainda da leitura, que é reconhecer o texto primeiro. Outra coisa importante, bem no final, a última frase, né, diz assim: e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Aí logo depois, palavra do Senhor. Então cuidado para a gente não confundir, né? Durante as leituras pode acontecer que venha aqui a expressão palavras, mas que a gente cuide muito, porque quando a gente encerra uma leitura, a gente diz palavra do Senhor. É sempre no singular, porque é uma palavra só, é uma escritura só, é uma revelação só. Então cuidado com isso, porque dentro do texto, dentro da leitura, pode aparecer palavras, e a gente vai ler, mas o encerramento é sempre palavra. O salmo responsorial, então cantado pelo grupo de cantos, o refrão, e o leitor proclama as estrofes. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse, eis que venho, sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça, anunciarei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios.
disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que vem o Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Então aqui também, né, a atenção, especialmente na segunda estrofe, tem bastante palavras no plural, né? Quisestes, abristes, ouvidos, pedistes, vítimas, pecados, holocaustos. Então frisa bem o S, né, para que a palavra de fato saia no plural. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. E Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará também a nós, pelo seu poder. Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Fugi da imoralidade. Em geral, qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer fica fora do seu corpo, mas o fornicador peca contra seu próprio corpo. Ou ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que mora em vós e que vos é dado por Deus? E, portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato, fostes comprados, e por preço muito alto. Então, glorificai a Deus com vosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bonita leitura de São Paulo aos Coríntios. Cuidado, né? Quando a palavra está no singular, pronunciamos corpo. E quando ela está no plural, pronunciamos corpos. Outra atenção é com as perguntas, né? Com a entonação da pergunta. Então existem ali 2, 3 perguntas durante a leitura. Então no ponto de interrogação a gente evidencia a interrogação, uma pergunta mesmo. O Evangelho, apesar, né, de que no ano B nós meditamos mais no tempo comum o Evangelho de Marcos, mas o deste final de semana é retirado do evangelista João. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bonito perceber a dinâmica dessa liturgia, né? Na primeira leitura, fala de uma morada. Eli e Samuel moravam no templo. Na segunda leitura, fala de uma outra morada, o nosso corpo. Né? Agora, Deus já não mora só no templo, como no Antigo Testamento. Aqui o Novo Testamento, né, inaugura uma nova morada de Deus, o nosso corpo. E o Evangelho também traz essa dinâmica de uma morada. Os discípulos, né, seguindo Jesus, perguntaram: Mestre, onde moras? E Jesus respondeu: Vinde e vede, vinde ver onde é que eu moro. Né? A morada significa a permanência, o aconchego, a acolhida, o cuidado, a segurança, o bem-estar. Então, bonito perceber nessa meditação como a liturgia nos conduz para esse tema da morada. Na morada do Antigo Testamento no templo,
Samuel ouviu a voz de Deus e recebeu uma missão. Respondeu: estou aqui. Na segunda leitura, São Paulo fala de uma morada do nosso corpo que deve ser santa, deve estar sempre em busca da santidade, e denuncia o pecado da imoralidade, né, que é um pecado que mancha o corpo, templo do Espírito Santo. E no Evangelho, os discípulos, que antes eram discípulos de João Batista, olham para Jesus, reconhecem em Jesus o Messias, né? Porque João já dizia, ele é o Cordeiro de Deus, e aí perguntam, Jesus, queremos ficar contigo, onde tu moras? Queremos permanecer convosco. E Jesus então os chama, e um vai chamando o outro, né, para seguir Jesus. Primeiro André foi chamar Pedro, né, e assim por diante. Então, bonito ver essa dinâmica, que também é uma dinâmica da nossa vida. Onde é que nós estamos permanecendo? Onde que nós estamos morando? Não aqui na dimensão física, geográfica, mas na dimensão espiritual. Onde é que está permanecendo o nosso coração? Onde é que está permanecendo as nossas escolhas, né? Por quem que nós estamos escolhendo? Por Deus que nos chama? Por Deus que nos ama? Por Deus que nos abençoa? Ou será que a gente ainda coloca a nossa segurança, nosso conforto, nosso bem-estar, né, a nossa morada? Aqui a morada é símbolo, né, de permanência, de segurança, de conforto. Será que a gente coloca ainda a nossa segurança em outras coisas e não primeiramente em Deus? Então que essa liturgia nos ajude a meditar muito sobre nossas moradas e nossas escolhas. Onde nós estamos permanecendo? Por quem nós estamos optando? Ou o que nós estamos escolhendo na nossa vida? Diante de um tempo difícil que a gente está vindo, né, de uma pandemia que está durando aí muito tempo, de projetos, sonhos e escolhas que precisam ser reinventadas e renovadas, que nós, nesse final de semana, possamos escolher por Deus. E vamos então fazer a nossa oração, né, na palavra, lendo, ouvindo, meditando a palavra, Deus fala com a gente. E agora na oração, nós falamos com Deus. Então a nossa resposta da nossa oração desse final de semana será: Senhor, permaneça em nós vosso amor. Senhor, permaneça em nós vosso amor. Olhai com bondade para a vossa igreja e ajudai-a a responder fielmente à sua missão, sendo instrumento vivo de vosso reino, nós vos rogamos, Senhor. Senhor, permaneça em nós vosso amor. Fortalecei nossa comunidade em vossa palavra, e alimentados por ela, respondamos fielmente ao chamado de vosso Filho, de seu Evangelho, nós vos rogamos, Senhor. Senhor, permaneça em nós vosso amor. Tocai em nossa consciência, para que, descobrindo os valores de vosso reino, nos dediquemos aos mais necessitados e abandonados na sociedade, nós vos rogamos, Senhor. Senhor, permaneça em nós vosso amor. Iluminai a vida dos que vos procuram com sinceridade, para que vos encontrem, vos rendam graças e alcancem vossa misericórdia, nós vos rogamos, Senhor. Senhor, permaneça em nós vosso amor. E como gesto concreto dessa liturgia, que nós possamos ajudar alguém indeciso durante essa semana. Então, se você conhece alguém aí que está indeciso sobre que rumo tomar, que opção escolher, sobre alguma coisa na vida que a pessoa assim não sabe muito bem, né, precisa de uma ajuda, de um conselho, então que a gente possa procurar alguém essa semana e ajudar a decidir melhor sobre alguma situação da vida. Que possamos durante essa semana ser um Eli e ajudar alguém no discernimento da vida, discernimento vocacional, discernimento sobre alguma situação. Então que a figura de Eli da primeira leitura nos inspire essa semana para ajudar alguém a se decidir na vida.